Olá, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. Hoje eu venho aqui com a minha pregação e no contexto social de várias famílias, que seria resolvendo conflitos familiares. A introdução para este conteúdo seria onde a família, hoje em dia, briga muito. Isso é recorrente em muitas famílias que eu já conheci. Muitos amigos meus já falaram muitas vezes que tem problemas com os pais brigam e até muitos já falaram que os pais se divorciaram por causa de brigas e isso não é muito bom. Você vê a criança sofre por causa das brigas dos pais e os pais também não ficam felizes com isso. E essa miséria se deve muitas vezes a relacionamentos nessas famílias que são disfuncionais, ou as pessoas vão para essas relações e elas não estão preparadas para a responsabilidade que é você se casar um com os outros. Qual é a responsabilidade de você ser um pai e uma mãe? E isso é muito importante. Eu acredito que essa turbulência familiar pode ser resolvida de várias formas. E a primeira coisa que você precisa entender são os conflitos. Por que eles ocorrem? E vamos revisitar algumas fontes comuns de conflitos conjugais e familiares. Por exemplo, as causas desses conflitos familiares podem ser dinheiro, as crianças, o sexo, a tarefa, amigos, entretenimento, religião, as personalidades, as expectativas e até os parentes. Por isso, eu quero adentrar mais neste conceito. Primeiramente, eu disse sobre o dinheiro. O dinheiro é uma questão muito importante, já que, querendo ou não, é a moeda que faz você obter a comida, obter a sua casa, o seu teto, os móveis que você tem, comprar aqui um pedestal, comprar um celular. E isso é muito importante hoje em dia, porque o mundo ele é bem modernizado e você precisa dessas coisas para você poder fazer o que você precisa fazer. Então, se você tem um home office, você precisa de um computador para poder trabalhar. E isso precisa ser discutido, essas questões das contas, as dívidas, os gastos e as questões financeiras. E isso precisa ser discutido com a família. Bem como as crianças. Hoje em dia, muitos pais não estão preparados para quando você vai ter a criança. Isso pode ser relacionado com a questão do dinheiro. Você acaba tendo um filho e você pensava que tinha aquela condição financeira, mas você não tinha. E agora você tem que trabalhar mais, você tem que se esforçar mais para conseguir o financeiro e conseguir suprir o que as suas crianças pedem. E você precisa ter tempo, você precisa ir lá com as suas crianças e sair de casa com elas e mostrar o seu afeto, o seu amor. Então tem várias questões que vocês podem ver, como a disciplina. A criança, você precisa disciplinar ela para certas atitudes, você precisa estar lá para ensinar ela como é que ela deve agir nesses primeiros momentos da vida. E, ela tem um filho, e aí você tá aqui, você tem um filho, né? E você vê que agora ela tem um namorado, como é que você vai olhar para essa questão? O que você vai passar para sua filha, o seu filho? São todas questões que estão envolvidas dentro desse contexto familiar. Além disso, o sexo é uma questão bem recorrente na vida das pessoas. Pessoas hoje do mundo pensam que hoje é só você ter uma relação com a pessoa, você namorar, é questão de você transar, você fazer esses tipos de coisas. Isso não está correto. Não é assim que funciona uma relação. A relação não é só você pensando nos benefícios do corpo da outra, mas sim uma relação entre você e a pessoa, porque vocês se amam. Não amam o corpo da pessoa, mas vocês amam o que está no coração da pessoa, as virtudes que ela tem, o que é o ideal dela, qual a personalidade
E é isso que você vai gostar daquela pessoa. Sem contar as tarefas que hoje em dia tem nas casas. E cada um tem suas funções dentro da casa. O homem pode acabar saindo para trabalhar e a mulher fica dentro de casa para cuidar das tarefas domésticas. Ou também a mulher pode sair de casa para conseguir um suporte para o homem. E isso é muito enraizado atualmente. Sem contar dos amigos. Os amigos dos seus colegas, amigos dos seus familiares, dos seus cônjuges, filhos. E você tem que ver que algumas dessas amizades são tóxicas. Ou tem aquele amigo fura-olho que tá de olho na sua mulher e você não gosta disso. Isso acontece. Sem contar que precisamos entender que esse relacionamento não é apenas entretenimento. É como eu disse, podemos ligar o entretenimento com o sexo. Isso não é, a relação não é um entretenimento. Você não vai namorar apenas para se divertir aqui e aí você acaba ali. Não, você precisa seguir com aquilo. Se você é cristão, você não vai ficar aqui, fica com uma, fica com a outra, fica ali. Não, você está praticamente se prostituindo. Você quer uma mulher, você vai querer ela para casar. Você precisa ter essa responsabilidade, esse tipo de pensamento. Não namorar para divertir, porque agora vou beijar na boca e agora eu vou ser um homem feliz. Não é assim. Sem mencionar a religião. O que essas pessoas têm? Porque tem pessoas que entram muito nesse conflito de eu sou do Islã, eu sou do cristianismo, eu sou do hinduísmo, eu sou de outra religião. E você, cristão, quer se relacionar com uma pessoa do Islã, ou uma pessoa do Islã quer se relacionar com uma pessoa cristã, uma pessoa do hinduísmo quer relacionar com um cristão. E para o cristão isso não é bom. É só você olhar ao longo da Bíblia, como Salomão, por exemplo, ele teve várias mulheres de outros lugares, sendo que a ordem de Deus era para ficar apenas com as mulheres de Israel. Porque as pessoas de fora vão trazer seus deuses, vão trazer as suas atitudes, as suas crenças para dentro da sua casa. E você, uma hora ou outra, vai acabar cedendo. E isso é muito recorrente. As expectativas, os parentes e as personalidades também entram nesse quesito. Os parentes, quando você não se dá bem com seu pai, com a sua mãe, você não acha que o seu pai é uma pessoa correta, a sua mãe bebe e ela lhe bate, ou o seu pai não trabalha o suficiente. E isso são questões que ocorrem. As suas expectativas, que você espera que aquela pessoa seja madura, ou que aquela pessoa vai ter uma atitude correta, coerente com a idade. E é isso que você precisa entender, que você precisa ter uma personalidade. Você precisa entender e agir com que é aquilo que você tem. A sua personalidade diz muito sobre você, você não precisa fingir para o seu cônjuge. Você precisa ser firme naquilo. Agora, esses problemas que eu mencionei, eles são recorrentes. Mas eu não vim aqui apenas para falar dos problemas, que problema X, problema Y, problema Z ocorrem. Mas também para falar como é que resolvem estes conflitos. Como é que você vai fazer para consertar aquilo? Qual é a atitude que você precisa para acabar com essas intrigas? Religião é uma chave especial para isso. Porque as crenças religiosas, elas afetam áreas de conflito potencial, como os amigos, os filhos. E como é que eu posso explicar isso? A religião pode ser um ponto de paz, de esperança. Pode ser um ponto, talvez, que para algumas pessoas pode ser negativo, mas para o cristianismo, a essência dele é a paz e a esperança. Você ter a esperança de que tudo vai melhorar. As religiões ajudam nisso. E se você não pede a ajuda de Deus, você não chega para Deus e diz: Deus, olha, eu tenho problemas com minha mãe, e a minha mãe tem essas
dificuldades, meu pai tem esses problemas, eu queria que você nos ajudasse, você pudesse resolver esses problemas entre eu, minha mãe, meu pai, porque não é uma coisa legal. Então, se você ignora a Deus, você estará enfrentando seus problemas sozinho. Então você precisa se comportar como um cristão. Você precisa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Por quê? Gálatas, lá no seu capítulo 5, dos versos 22 até 23, ele vai mostrar o que você precisa fazer. Você precisa produzir o Espírito, o fruto do Espírito. Que você precisa tratar a sua família como irmãos. O que você precisa ter entre a sua família? Quais as virtudes que você precisa ter na sua casa? Olha, você precisa ter humildade, mansidão, longanimidade, paciência e amor. São coisas que o cristianismo prega e que você precisa chegar junto. Você precisa ter isso no seu coração, ter isso na sua mente e agir como um. Você precisa ver até isso em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 7 até o 12, onde aqueles irmãos amorosos, eles ajudaram a garantir as boas e as orações para serem respondidas. Eles garantiram as pessoas a serem boas e terem orações que Deus vai escutar, que Deus vai, então esse é o seu problema? Vamos, eu vou ajudar você. Eu vou ajudar você a carregar a sua cruz. Então você precisa amar a sua família, até como uma pessoa que ama os seus inimigos. A Bíblia mesmo prega isso, que você tem que amar até os seus inimigos. Isso que eu falei é só você olhar no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 5, versículo 43 até o 48, que Mateus está lá mostrando: ame seus inimigos assim como Deus ama você. E você tem todo aquele texto mostrando isso. Então você precisa se recusar a retaliar. Você precisa responder o bem. Gratidão gera gratidão. Ou seja, se você respeitar aquela pessoa, você vai gerar respeito. Se você trata aquela pessoa bem, você vai gerar o bem. Então você precisa ser uma pessoa melhor, uma pessoa maior. Você não pode se ceder para esses problemas, para esses conflitos pequenos. Você quer resolver com seu cônjuge, você tem que ir, conversa. Olha, o que você acha que a gente tem que fazer para sair dessa situação, essa problemática? A gente precisa conversar e ter esse diálogo com a nossa família. É necessário, é extremamente necessário. Você precisa fazer essas coisas certas. Você precisa ser uma pessoa aberta. Você precisa resolver essas diferenças, porque senão essas diferenças vão só aumentar e vocês vão se separar. Vai piorar tudo. Então você precisa ter uma conduta adequada, que provavelmente vai encorajar a outra pessoa a fazer o mesmo. Isso é muito importante, irmãos, porque nas casas de hoje em dia, as pessoas não correspondem mais a este tipo de tratamento. Essas pessoas, elas vão, maltratam umas às outras, elas vão e agem com infantilidade. Eu não quero escutar você porque razão, e fica nisso. Ela, em vez de ela querer resolver e chegar junto e dizer assim: olha, minha esposa, a gente pode fazer assim, para a gente poder ganhar o dinheiro que está em falta, a gente pode fazer assim, eu vou trabalhar, você também, a gente contrata uma babá. As crianças, olha, amor, o meu trabalho, ele me rende muito e eu posso ir trabalhar e você cuida das crianças. Você pode pensar isso de várias formas, mas você precisa ter principalmente o respeito. Nunca pode se perder o respeito na sua família, senão você perde a linha. A conclusão que eu quero trazer com essas causas potenciais de tantos conflitos familiares, conflitos que cada vez mais afastam além da família, os pais, e isso não é bom,
Porque os pais, eles têm esses conflitos, as crianças, elas acabam se fragilizando nesse meio, e isso não é bom. E muitas vezes, por atitudes até dos próprios pais, as crianças acabam por desistir do cristianismo. Acabam por dizer assim, se o cristianismo era bom, por que a minha família não era um bando de pessoas que respeitavam uns aos outros? Por que então essas pessoas cristãs não têm famílias boas? Por que, irmãos? Por que essas pessoas não agem com correspondência, esses cristãos? E essas pessoas que estão nesse meio cristão vão acabar se afastando por conta dos pais. E não só isso, até pessoas do próprio mundo, elas não querem, porque elas veem essas famílias cristãs e elas têm essas brigas, esses conflitos. E essas pessoas dizem, se a Bíblia prega isso e essas pessoas nem seguem, como assim? Então você está querendo me dizer que essa religião é correta e que isso está certo? As pessoas vão lhe julgar. Então haja correspondente. Nem isso que eu falo não é nem de surpreender que tem famílias que são disfuncionais. Isso é fato. Então você precisa entender que vocês estão levando muitos a acreditar erroneamente que esse casamento e essa família são desatualizados. São famílias que causam brigas, famílias disfuncionais, e isso é culpa do cristianismo. Mas não. Vocês, como cristãos, vocês, membros da família, têm que estar dispostos a ouvir a palavra de Deus. Problemas potenciais vão raramente surgir, e quando surgir, Deus está lá para ajudar. Esses conflitos serão rapidamente abatidos, porque quando você tem esse lar, essa família, como Cristo deseja, você vai ver que é uma das bênçãos mais maravilhosas do mundo, e que essas intrigas, elas serão rapidamente abatidas, não continuará até essas intrigas. Então, se você acabou de ver essa minha pregação, e você mesmo assim não quer melhorar a sua atitude, eu não sei o que fazer, irmão. Porque você precisa ter a responsabilidade das suas atitudes. Você, como ser humano, você tem a responsabilidade do seu corpo. Você quem está escutando, você quem está enxergando, você quem está falando, você que está movendo, você que respira. Então você sabe o que você está fazendo. Então se você não melhora, você é o culpado. Isso acontece em muitas famílias. As famílias não querem melhorar, as famílias querem permanecer no erro. E isso está errado. Isso é equivocado. Das famílias ficarem nestes conflitos ruins, sem conversar uns com os outros. Portanto, irmãos, a conclusão que eu quero trazer, na sua totalidade, vocês precisam melhorar. Vocês precisam seguir o cristianismo na sua essência e seguir o que o cristianismo prega, o que ele quer que você tenha. Humildade, a mansidão, a longanimidade, a paciência, o amor que nós precisamos ter uns com os outros. O amor ao próximo. É isso que Deus quer e é isso que tem faltado em muitas famílias hoje. Não somente no Brasil, não somente lá nos Estados Unidos, não lá na Rússia, na China, na Etiópia, na Nigéria, em países europeus, na Oceania e por aí vai. É isso que tem afetado muito e isso vai continuar enquanto você não procurar o jeito correto. Essas coisas que são pregadas aqui na Bíblia. Então eu quero trazer essa pergunta para você. O que você vai fazer, dito a minha pregação? Você vai buscar consertar conflitos com a sua família? Você vai ignorar tudo que eu falei, vai jogar aqui, vai passar por um ouvido, vai passar pelo outro e você não vai querer resolver os conflitos? Ou você não vai querer praticar as coisas que são estabelecidas na Bíblia?
e você vai querer agravar estes conflitos. A decisão é sua. E a hora de mudar é agora. Você tem a Bíblia. Basta você estudar e agir como um cristão. A responsabilidade está em suas mãos. Olá, Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial. Ajuda, Senhor, os nossos irmãos que têm conflitos em casa. Que você possa chegar na vida de cada um desses irmãos. E que você possa melhorar, Senhor, a relação familiar. Que você possa abrir a mente desses pais. Que eles possam observar e, eu tenho que seguir como está na Bíblia. Eu preciso seguir o que Deus quer. Deus quer que eu faça isso na minha vida. Ele quer que eu seja uma pessoa melhor com a minha esposa. Ele quer que eu chegue junto da minha esposa e que eu corrija as minhas dificuldades, que eu converse com ela e que eu respeite ela. E que eu chegue e a gente, olha, meu amor, isso aqui não está dando certo. Por que a gente não conserta isso? Por que não procuramos uma solução? Portanto, Senhor, vá até a casa desses irmãos que estão nos assistindo e a de todas as famílias que têm problemas no cônjuge, na família, essas famílias disfuncionais. Que você possa procurar, Senhor, essas pessoas e que você possa colocar na mente delas sabedoria, a longanimidade, a paciência, o amor, as virtudes que estão na Tua Palavra. Que você possa trazer essas pessoas para junto de Ti e que essas pessoas tenham essa melhoria dentro das suas famílias e que eles possam voltar a buscar a Ti, Senhor. Então seja feito conforme a Tua vontade na vida dessas pessoas. Desse modo, eu lhe agradeço por tudo que Tu tem feito por nós, Senhor. Tanto de agora, mas para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém.